em nome de Jesus. Vamos aproveitar esse momento, feche seus olhos, abra o seu coração, peça a Deus que fale com você. Meu desejo é que nenhum de nós saia daqui como chegamos, mas saiamos diferentes, mais parecidos com o nosso Salvador, Jesus. Pai, obrigado por essa noite, por essa celebração, por 13 anos de serviço contínuo aqui nesse bairro. Nós agradecemos, Senhor, pela dedicação pastoral aqui à frente dessa igreja, o Marco, a Mônica e cada um dos irmãos, Senhor, que nós representamos ao citar este casal. Mas nós sabemos que a Tua obra não é feita por uma pessoa, mas é feita por todas essas pessoas. Eu peço que o Senhor continue os abençoando grandemente aqui e usando todas as pessoas que se afadigam na Tua obra nesse lugar, e que o Teu nome seja glorificado. Senhor, nós abrimos os nossos corações e mente e pedimos, fale conosco, que não saímos daqui como chegamos, mas mais parecidos com Jesus. No nome dele oramos e agradecemos. Amém. O escritor Mark Roberts, ele conta que em alguns anos passados um submarino, lembrei de você quando lia isso. Se você quiser uma boa história de submarino, converse com o professor Valdemar. Ele tem uma história interessantíssima de visitar submarino. Mas ele conta que há alguns anos o submarino colidiu acidentalmente com uma outra embarcação e foi afundando. E eles temiam pela vida da tripulação, mas não conseguiam contato de maneira alguma. Então, usando um sonar, eles captaram uma mensagem ponte linear. Não tenta fazer isso, não é código Morse, mas eles estavam recebendo o sinal de código Morse. E era uma pergunta da tripulação que estava no fundo do mar. E a pergunta era: há alguma esperança? Há alguma esperança? De tempos em tempos na vida é essa pergunta que todos nós enfrentamos. Há alguma esperança? Há alguma esperança para a minha saúde? Há alguma esperança para esse relacionamento? Há alguma esperança para essa igreja? Há alguma esperança para eu vencer este pecado? Há alguma esperança para eu vencer a solidão? Há alguma esperança? O texto que nós vamos meditar brevemente nessa noite trata desse assunto, mostrando que quando Deus é o nosso escudo, há sempre esperança. Abra por favor a sua Bíblia no livro dos Salmos, e nós vamos meditar por uma providência divina no Salmo de número 3. Pelo menos é um recurso mnemônico que você não vai esquecer. 3 anos de celebração aqui da Igreja do Motorama, nós meditamos no Salmo de número 3. Se você encontrou, por favor, diga amém. Amém. Salmo é um dos livros mais fáceis da Bíblia. É o mais fácil de se encontrar. Quando eu era um novo convertido, ainda garoto, com 14 anos de idade, não sabia onde ficava Gênesis direito e nem Apocalipse, e o meu colega ao lado dizia: Leandro, o Salmo é fácil, abre no meio da Bíblia. E é mesmo, né? O Salmo é fácil também porque ele é um poema. Literalmente a palavra salmo é o som de tangir um instrumento de corda, é um twang. Salmo é isso, é uma música, é um poema. E por ser música e poema, ele se traduz em qualquer cultura, em qualquer tempo. Não fala tanto a nossa cabeça, mas fala ao nosso coração. Salmo de número 3 começa, o primeiro versículo é aquilo que encontramos em itálico. As modernas traduções digitalizadas em tablets e celulares muitas vezes omitem, mas o primeiro versículo deste salmo é o que está em itálico, que diz assim: Salmo de Davi, quando fugia de Absalão seu filho. Senhor, como tem crescido o número dos meus adversários, são numerosos os que se levantam contra mim.
São muitos os que dizem de mim: não há salvação para ele em Deus. Porém tu, Senhor, és o meu escudo, és a minha glória, é o que exalta a minha cabeça. Com a minha voz eu clamo ao Senhor, Ele do seu santo monte me responde. Deito-me e pego no sono. Acordo porque o Senhor me sustenta. Não tenho medo de milhares do povo que tomam posição contra mim de todos os lados. Levanta-te, Senhor, salva-me, Deus meu, pois feres nos queixos a todos os meus inimigos, e aos ímpios quebra os dentes. Do Senhor é a salvação, e sobre o teu povo a tua bênção. Bom, quando lemos esse texto, obviamente encontramos a informação no primeiro versículo, Salmo de Davi, quando fugia de Absalão, seu filho. Então nós sabemos quem é o autor e sabemos sob quais circunstâncias este salmo foi produzido. Mas precisamos fazer um pequeno flashback na vida de Davi para entendermos esse momento que ele está enfrentando. O que sabemos de Davi? Que ele é o filho mais novo de uma grande família de 8 irmãos. O caçula. O caçula abençoado por Deus com beleza. Ele era bonito. E beleza, você sabe, não se compra. Aliás, é um grande risco tentar comprar beleza e modificar-se cirurgicamente. A beleza vem ou não vem, é um presente de Deus e ele recebeu esse presente. Um outro presente generoso de Deus foi coragem. Ele era um garoto corajoso, ele cuidava das ovelhas nas campinas e nós sabemos que em alguns momentos ele teve que enfrentar predadores, pelo menos uma ursa e um leão, e ele triunfou sobre eles com facilidade. Mas talvez o seu ápice, o seu momento mais expressivo e conhecido seja aquele quando ele, ainda adolescente, 15, talvez 16 anos de idade, teve que visitar os seus irmãos que eram soldados. E viu um gigante que faria qualquer membro da NBA tremer de constrangimento pela sua estatura. Um homem chamado Golias. O texto nos diz que ele era um duelista, um lutador profissional. É uma máquina de guerra. É um mestre de MMA, de Krav Maga, ali na frente de todos. Não, Krav Maga porque é judeu e ele não era judeu, ele era filisteu. Mas ali Davi tem um insight que nos mostra que ele vem de uma família que ama a Deus e que conhece a palavra de Deus, conhece a aliança do povo de Deus. Por quê? Porque quando ele vê os impropérios, as ofensas que Golias faz contra o povo de Deus e contra Deus, ele diz assim: quem é esse incircunciso para afrontar o exército do Deus vivo? Quem é esse incircunciso? Ou seja, Davi não via naquele gigante um vencedor, ou alguém que precisava ser derrotado. O fato de ser um incircunciso e não fazer parte da aliança do povo de Deus, ele já estava derrotado. E você conhece a história, com uma pedra, uma funda, ele afunda a cabeça do gigante e vence. A partir dali ele se torna o vassalo de Saul, um guerreiro especial. E junto com o seu sucesso e com a sua fama, os problemas começam a crescer. Quando chegou na cidade, tinha uma porção de garotas que curtiram o fanpage de Davi. E elas diziam em coro, em uníssono: Saul matou seus milhares, mas Davi matou seus 10 milhares. E não há nada pior, minha gente, do que ciúmes descontrolado. E os ciúmes, curiosamente, só é possível entre os pares. Só entre os pares. Escritor tem ciúme de escritor, pastor tem ciúmes de pastor. E agora nós temos um guerreiro, Saul, com ciúmes do guerreiro Davi. A partir dali, se você se lembra da história, Saul perseguiu Davi dia após dia, semana após semana, mês após mês, ano após ano, até que finalmente Saul morre numa batalha, vou entrar nos detalhes, e Davi ascende ao trono, une as tribos de Israel,
conquista Jebus e transforma em Jerusalém. E lá numa colina chamada Sião, ele coloca o tabernáculo e a arca da aliança, que representavam a presença física de Deus no meio do seu povo. Todas as tribos vinham a Jerusalém, Jerusalém, a cidade da paz, para adorarem a Yahvé. Todos ali. Mas, depois de um tempo, desfrutando de todo o seu triunfo, Davi comete um erro crasso, um pecado severo demais para um homem sábio. Ele se envolve numa relação de adultério com uma mulher chamada Batseba. Essa mulher, você se lembra, engravida. Para se livrar das pistas do seu pecado, ele planeja com dolo e de modo maquiavélico dar cabo da vida de um homem bom, um homem sério, um homem justo, chamado Urias. Mas Deus não deixa as pessoas escaparem assim facilmente dos seus erros, dos seus pecados. As consequências nos caçam. E uma sucessão de coisas passaram acontecendo ali. Primeiro, a criança, fruto daquela relação adulterina, morreu. E depois Deus disse que uma sucessão de coisas aconteceriam e a família de Davi se tornaria o que hoje chamaríamos de uma família disfuncional. É o que acontece. E um dos seus filhos se rebelaria contra ele. E aqui o que acontece? Davi tem uma filha chamada Tamar e um filho chamado Amnon e um filho mais velho chamado Absalão. São meio-irmãos aqui. E um desses irmãos, chamado Amnon, começa a cultivar um desejo pela própria irmã. Arma um plano, abusa sexualmente da irmã num ato de incesto. Ela sai humilhada daquela experiência como qualquer mulher sairia. Ela vai chorando, jogando cinzas sobre a sua cabeça. Encontra o seu irmão mais velho, Absalão. Absalão pergunta o que acontece, ela descreve. E Absalão era um jovem que sabia o que era se vingar. Ele comia sopa, tomava sopa pela beirada, sem pressa. Ele esperou 2 anos. E um dia prepara uma festa, chama todos os filhos do rei, inclusive Amnon, que tinha abusado de sua irmã. Naquela celebração, mata Amnon. Por conta disso, você está comigo aí, diga amém. Amém. Por conta disso, Absalão vai para o exílio. E fica 3 anos no exílio. 3 anos depois ele retorna. Mas Davi se recusa a conversar com esse filho. Olho no olho, tete a tete. E por 2 anos, ele fica em Jerusalém, mas não tem um contato com seu pai. Com tudo isso, as mágoas começam a crescer dentro dele. Primeiro, porque quando houve o incesto, Davi foi omisso, nada fez. Segundo, quando ele retorna, Davi não se senta com o filho e conversa sobre as amarguras que ele carrega na alma. Nada. Ostracismo. Mas esse moço começa a se reunir com as pessoas nas praças da cidade. Beija a mão das pessoas e diz assim aos súditos: se eu fosse rei em Israel. E começa uma campanha publicitária, mostrando que ele poderia ser um rei melhor do que aquele já envelhecido Davi. E em pouco tempo, ele consegue promover uma insurreição tão grande, que Davi, aquele Davi, se vê forçado a fugir de Jerusalém. Jerusalém, que até hoje é conhecida como a cidade de Davi. Imagine a humilhação. Nós que assistimos o noticiário agora, de tempos em tempos, a gente vê alguém que era muito poderoso, humilhado. E aqui sai Davi, humilhado.
O texto de Samuel, o segundo livro de Samuel, quando descreve Davi deixando Jerusalém, descreve de uma maneira dramática. Ele passa por um lugar de Simei, descendente de Saul, atira pedras contra Davi e pronuncia maldições contra Davi. Um dos soldados falou da capa dele: não, o Senhor pode estar falando comigo por meio dele. E segue o seu caminho humilhado. O texto nos diz que quando ele chega no Monte das Oliveiras, que era um emaranhado naquela época, um bosque muito perigoso, ele chora. As pessoas caminham com ele descalças, os poucos que o acompanharam. E do outro lado, sem saber se viveria mais um dia, do outro lado, o próprio filho Absalão organiza um exército contra ele. Um exército enorme, não sabemos o número exato, mas lá de 2 Samuel aprendemos que pelo menos 20.000 homens estavam prontos para atacar Davi. O que você faria numa situação dessa? Davi diz: como tem crescido os meus inimigos. Neste contexto que acabamos de pensar, é que este salmo nasce. Este salmo é conhecido como Salmo da Manhã. Por quê? Porque disse que dormiu e acordou. É o Salmo da Manhã. O Salmo de número 4 é um Salmo da noite. Porque fala que dormiu. Deito e logo pega no sono. Aliás, alguns estão pegando no sono aí. Neste Salmo da Manhã, eu gostaria de propor rapidamente que considerássemos o seguinte. Primeiro, problemas. Davi tem muitos problemas. Você pode notar aqui, versículo 1: Senhor, como tem crescido o número dos meus adversários. Parte B do versículo: são numerosos que se levantam contra mim. Versículo 2: são muitos os que dizem de mim, não há em Deus salvação. Os problemas de Davi são tão grandes que as pessoas que olham para ele dizem: está fora de controle, Davi. Perdeu o prumo, Davi. Nem Deus te tira dessa situação. Problemas. Agora eu pergunto: Davi amava o Senhor? Porque veja, ele se arrependeu dos seus pecados. O que ele está vivendo é a consequência deles, mas ele se arrependeu. Davi amava o Senhor? Sim, Davi amava o Senhor. Davi amava as Escrituras? Sim. Davi era um crente em Yahvé? Sim. E ele está enfrentando problemas. Primeira coisa que nós precisamos ter em mente, meus queridos, é que ser um crente em Jesus, amar a Jesus, amar a sua palavra, não nos torna pessoas imunes a problemas. Nós continuamos tendo problemas, continuamos enfrentando problemas, e é uma mentira quando alguém diz que se você receber Jesus como seu salvador pessoal, os seus problemas acabarão. É uma mentira. Pelo contrário, eu ouso dizer que quando aceitamos a Jesus como salvador pessoal, teremos que lidar com outros problemas que aqueles que não seguem a Jesus não precisam lidar. Alguns jovens enfrentam problemas na escola, por exemplo, que outro jovem cristão não enfrenta, porque ele tem um posicionamento diferente daqueles. Ele sustenta a palavra de Deus, ele defende a palavra de Deus, e por conta disso enfrenta outros problemas. Uma mulher que ame a Jesus e viva num relacionamento com um marido descrente, vai suportar algumas coisas que uma mulher que é descrente não suportaria. Veja você que seguir a Jesus não significa que estejamos isentos de problemas, pelo contrário, lidaremos com problemas, grandes problemas, pequenos problemas, mas lidaremos com problemas. E você que está aqui nessa noite, tem problema? Eu descobri que só tem um lugar onde as pessoas não têm problema: cemitério. Alguém interessado? Veja, nós saímos de um problema, entramos em outro problema e lidamos com o problema. Mas depois de considerarmos isso, depois de considerarmos esses desafios que temos, é importante pensar o seguinte: se todos enfrentam problemas, qual é a fonte dos problemas? Qual é a causa deles? Os problemas são causados basicamente por duas fontes. Uma, os nossos erros. Nós fazemos escolhas erradas e acabamos tendo que lidar com problemas e erros. Não é assim?
plantamos e colhemos. Era o caso de Davi. Ele estava vivendo uma situação que ele plantou lá no passado e agora ele estava colhendo. Anos depois, mas ele está colhendo. Nós sofremos as consequências dos nossos erros. E sofremos por várias razões. Uma delas é, Deus perdoou Davi quando ele produziu o Salmo 51, belíssimo. O Salmo 32, belíssimo. Deus perdoou a Davi. Mas isso não significa que Deus não disciplinaria Davi e que as consequências não viriam. Porque a Bíblia nos diz em Hebreus que Deus é como um pai que corrige os seus filhos, corrige a quem ama. E para todo filho, quando a disciplina vem, ela não é agradável. Nenhum de nós, eu tenho filhos, eles detestam disciplina. Eu fui filho, sou filho. A minha mãe não me corrige muito mais, mas eu nunca gostei da disciplina. Mas a disciplina é necessária quando fazemos aquilo que é errado. Segundo, há problemas que não são causados pelos nossos erros. Você não fez nada de errado. Nada. Não é culpa sua. Mas nós vivemos num mundo caído, num mundo de pecado, num mundo em que há uma oposição à nossa fé. E por conta disso, Deus, na sua providência, nunca se esqueça disso, permite que algumas lutas e problemas venham ao nosso encontro para o nosso crescimento, para nos tornarmos pessoas mais maduras espiritualmente. Quando eu era garoto, a minha avó me levava para a escola e me deixava lá na porta da escola. Quando eu era pequenininho, a minha mãe me vestia. Mas com o passar do tempo, eu tive que aprender a me vestir sozinho. Então, quantas e quantas vezes eu não enfiei, por exemplo, 2 pernas numa perna só da calça? E quem nunca fez isso na vida, que atire a primeira pedra. E se você atirar a primeira pedra, eu garanto que é porque você não lembra. Ou amarrar o tênis. Eu me lembro quando eu tinha que ficar no ponto do ônibus, e não era ônibus escolar, era ônibus, estudava lá na comunidade. E eu não sabia ler. E a minha avó dizia, filho, olha o motorista. E quando trocava o motorista? Sabe o que acontecia? Eu pegava o ônibus errado. E até foi difícil, mas era necessária aquela dificuldade para o meu crescimento. Nós fazemos isso com os nossos filhos, não vamos levar a vida inteira na porta da escola, ou vestir os filhos o tempo inteiro, para que eles cresçam. E Deus, na sua providência, permite problemas em nossas vidas e dificuldades para o nosso crescimento. Tim Keller, num livro chamado Caminhando com Deus no meio da dor e do sofrimento, ele diz o seguinte, que a fé cristã contra o fatalismo diz que o sofrimento é esmagador. Ele é. Não é divertido, não é agradável. Eu já aprendi muita coisa com o sofrimento. Se você perguntar se eu quero voltar lá, não. Segundo, contra o budismo, que o sofrimento é real, ele não é imaginário. Ah, não, esse negócio de sofrimento é coisa da sua cabeça. Não, você está sofrendo. Você está com angústias. Você está com dificuldades. E contra a ideia kármica da vida, é que o sofrimento muitas vezes é injusto. Nem sempre você sofre porque é uma questão de justiça, porque às vezes você sofre por conta do pecado de outro. O sofrimento é injusto. Mas contra o secularismo, ele nos diz que o sofrimento para Deus sempre tem propósito. Como um prego que entra nas profundezas de uma madeira, se respondermos de maneira adequada ao nosso problema e ao nosso sofrimento, entraremos no amor de Deus, cresceremos em estabilidade. Se você está sofrendo, se você está com lutas, eu quero lhe dizer, há esperança. Há esperança. E depois desse primeiro P que encontramos no Salmo, que é problemas, nós temos um outro P, que é petição. Veja você que Davi começa a pedir algo a Deus. A oração,
Há várias expressões de oração: oração de gratidão, oração de louvor a Deus, bendizer o nome de Deus. E uma forma de orar é pedir. Não é a única forma de orar, mas pedir é uma forma. E o que é petição, se não você apresentar a Deus os desejos do seu coração? Você apresenta a Deus os desejos do seu coração, e isso te livra, diz Paulo, das ansiedades. Não andeis ansiosos por coisa alguma, mas em tudo apresente a Deus a sua petição, apresente a Deus os desejos do seu coração. E por ser o desejo do nosso coração, muitas vezes dispensam até mesmo palavras. Não é de admirar que o Espírito de Deus interceda por nós com gemidos inexprimíveis, não com palavras, com sintaxe, mas com a expressão do nosso sentimento. O desejo do coração independe, portanto, das roupas que estamos vestindo. Pode expressar um pedido sincero a Deus enquanto se toma banho? Tem gente na dúvida. Eu digo sim, claro, porque independe se você está vestido ou não. Pode-se expressar a Deus um pedido quando se caminha atravessando uma rua aqui em São José dos Campos? Sim, você não precisa estar necessariamente num templo, você não precisa estar com a roupa certa, você precisa apenas apresentar a Deus o seu coração. E é aí que encontramos Davi exatamente assim. Ele não está em Jerusalém, ele não está no tabernáculo, ele não está no lugar que gostaria de estar, ele não está sequer liturgicamente no lugar certo, mas ali mesmo ele pode apresentar a Deus as angústias do seu coração. O Senhor, veja só, versículo 1, 3, Senhor, Yahvé, Senhor. Para onde corre Davi quando os problemas vêm ao seu encontro? Para quem corre Davi quando os problemas vêm ao seu encontro? Ele corre para o Senhor. É lá, meus queridos, que devemos apresentar as nossas petições. Às vezes esperamos dos homens, das pessoas: eu estou com esse problema, eu vou atrás do fulano. Não. Antes de ir atrás do fulano, antes de qualquer outra coisa, apresente ao Senhor o seu problema. Amém? Bom, nós também podemos notar nessa sequência que, à medida que Davi ora, ele encontra algumas coisas, ele enxerga algumas coisas que ele não enxergaria de outra forma. Veja só, versículo 3, ele diz assim: porém tu, Senhor, és o meu escudo. Veja, milhares de pessoas, de soldados estão vindo contra ele. Isso é um problema grande. Mas ele diz: o Senhor é o meu escudo. O Senhor é o meu escudo. Quando nós oramos e nos aproximamos de Deus, nós entendemos isso. Deus é o meu escudo. Quando Deus é um escudo, o que você imagina? Você está completamente protegido por Deus. Charles Spurgeon conta que em um dos seus sermões, que um membro da sua igreja, uma mulher, teve um sonho. E nesse sonho, ela via uma luz imensa à sua frente, à direita, à esquerda, debaixo dos seus pés, atrás dela. Ela estava completamente envolvida por essa luz no sonho. E vinha uma enfermidade contra ela e tentava atingi-la. E não conseguia, até que a luz abria e dizia: pode passar. E então a enfermidade atingia. E depois ela ouvia pessoas que falavam mal dela, e fofocas e maledicências, e vinham como se fossem certos, e não conseguiam chegar até ela, até que a luz se abria e dizia: pode passar. Veja você, Deus é o nosso escudo, e nada, nem ninguém pode nos atingir ou nos alcançar, a menos que Deus dê a sua permissão. Nem o diabo, nem ninguém, nada pode nos atingir, a menos que Deus dê permissão. Davi olha para o seu grande desafio, e olhando para aquele grande desafio, ele diz: o Senhor é o meu escudo. Qual é a sua luta, qual é a sua angústia, qual é o seu temor? Deus é seu escudo. Segunda coisa que ele vê no texto é: Deus é a sua glória, versículo 3. Tu, porém, Senhor, és o meu escudo, és a minha glória. Não era o palácio, não era o trono, não era a coroa, não era o status. Deus era a sua glória. A palavra glória utilizada aqui significa um peso.
Quando você pesa ouro ou quando você pesa prata, significa o valor de alguém. Ele diz: o meu valor não está naquele palácio, o meu valor não está naquele trono, o meu valor está no Senhor. Ele é a minha glória. O que quer que tirem de você, qualquer que seja a situação que te colocaram de humilhação, se você tem Jesus na sua vida, Ele é que te dá valor, Ele é a sua glória. E ele diz ainda que aquele que exalta a minha cabeça. Bom, Davi saiu curvado, cabisbaixo. Levantar a cabeça pode ser uma figura de linguagem para ficar ereto e receber a coroa. Ele diz: não. O Senhor é que exalta a minha cabeça. Eu posso perder o trono, eu posso perder Jerusalém, eu posso perder a minha coroa, mas o Senhor é a minha glória. É Ele quem levanta a minha cabeça. E finalmente ele diz que Deus é a sua resposta. Ele está no meio de um sofrimento enorme, mas ele diz assim: quando eu clamo do seu monte, o Senhor me responde. Deus está perto. Ele está quilômetros de distância de Jerusalém, mas Deus está perto dele, pronto para responder-lhe a oração. Você pode não estar onde você gostaria de estar nesse momento. Você pode estar numa situação que não é aquela que você deseja. Mas Deus não está longe de você. Se você é de Jesus, Ele está tão próximo de você que Ele ouve a sua oração. E diante de tudo isso, diante dessa certeza que Deus ouviria, ele chega então no último ponto do Salmo, que é: Deus é o seu herói. Você sabe que os filmes hoje de heróis da Marvel, da DC Comics estão em alta. Filas de cinema, vendas antecipadas de entradas e ingressos, porque todo mundo deseja ver um herói em ação. Davi tinha um herói. Não era o seu pequeno exército, não eram os amigos fiéis, não eram os espias que ele colocou lá no centro da operação em Jerusalém, sob as barbas de Absalão. O herói de Davi é Yahvé, é o Senhor. Esse que cantamos nessa noite, esse que nós, o nosso equivalente no Novo Testamento é chamar de Pai. Veja, no Antigo Testamento, quando eles chamam de Deus, Elohim, é um Deus grande, distante. Quando eles chamam de Yahvé, é um Deus perto, é um Deus da aliança. Para nós, quando falamos Deus, é um Deusão enorme, distante. Mas quando revelado por meio de Jesus, nós o chamamos de Pai. E é esse Pai celeste que é o nosso herói. Veja como diz Davi no versículo 7: levanta-te, Senhor, salva-me, Deus meu, pois feres nos queixos a todos os meus inimigos. Eu gosto dessa tradução. A imagem que vem na cabeça da gente é Deus dando um golpe de direita no queixo do adversário. E não é um golpezinho qualquer, não, porque a parte B do versículo diz assim: e aos ímpios quebra os dentes. É um nocaute nos adversários. Eles saem banguelos e desdentados por terem mexido com a pessoa errada. Eu sou filho do Deus Altíssimo. Deus é o meu escudo. E meus queridos, nós sabemos que se Deus é por nós, diz a palavra de Deus em Romanos capítulo 8, quem será contra nós? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Veja, uma pessoa mais Deus está em maioria. Sempre. Não importam as circunstâncias, os problemas, quem vem contra nós. Uma pessoa mais Deus está em maioria. E o que acontece é que a história nos mostra que foi exatamente o que aconteceu com Absalão. Apesar de ter todo um exército, ele foi derrotado. Uma derrota acachapante. Você aguenta mais uns minutinhos, amém? Você nunca deve acreditar quando um pregador diz: eu estou terminando. O que me admira é que diante do problema, diante da petição, nós encontramos um homem com paz. Mais um B para você. Problema, petição e paz. Veja o versículo 5. Deito-me e pego no sono. Acordo porque o Senhor me sustenta. Milhares de pessoas estão caçando esse homem.
Ele não sabe se tem mais um dia de vida. E ele diz: eu deito, pego no sono. Você tem dormido? Tem paz? Sabe, a paz depois produz coragem, porque paz é segurança. Se nós confiarmos que esse Deus está no controle, cuidando de nós, nós poderemos deitar e dormir, sabendo que o Senhor é o nosso grande herói. Versículo 8, e nós concluímos aqui. Essa a premissa, mais um P, a premissa de Davi, que faz com que ele olhe para o problema, apresente uma petição, confie em Deus de todo o seu coração e tenha paz, porque a sua premissa é do versículo 8. Do Senhor é a salvação, não do exército, não da espada, não da logística, não da capacidade militar. Do Senhor é a salvação, e sobre o teu povo a tua bênção. Me admira que Davi não é um homem que pensa apenas em si mesmo. A sua oração por livramento não contempla apenas ele próprio. Ele diz: do Senhor é a bênção para o seu povo. O que fez Absalão em Jerusalém dividiu o povo de Israel, trouxe danos terríveis. A ideia de Davi é que se Deus o levantasse e o colocasse de volta em Jerusalém, ele uniria aquele povo. Ele seria um instrumento para abençoar todo o povo. Essa é a nossa oração. É por isso que vivemos em igreja. Vivemos em igreja porque sabemos que a nossa fé não é uma fé egoísta e individualista. É uma fé que se expressa assim, coletivamente. Nós queremos a bênção de Deus sobre o seu povo. Agora sim você pode acreditar, eu estou encerrando. Essa menina chamada Gabi sofre de uma insensibilidade congênita, de uma analgesia congênita. Gabi não sente dor. Embora muitos de nós pensem: isso é uma bênção, eu gostaria de não sentir dor. Não sentir dor é um problema. É um problema muito sério. Uma criança que não sente dor pode quebrar um dente, pode fraturar uma perna, pode queimar as mãos se não sente dor. Esse é o problema. Ela depende de alguém estar em volta dela o tempo todo, verificando se tudo está no lugar, porque ela não sente dor como outras crianças. No mundo natural, sentir dor tem um propósito. E no mundo espiritual, meus queridos, sentir dor também tem um propósito. Enfrentar os nossos problemas não significa que estamos distanciados de Deus. Enfrentar os nossos problemas é confiar totalmente que Deus está conosco. E se Deus é por nós, quem será contra nós? Quero convidar você a orar nesse momento. Vou chamar o pastor Marco Matosinho.